tarde, doutor Cláudio. Boa tarde, doutor Adão Farias. Tudo bem com vocês? Ao longo das 2 últimas semanas, nós temos recebido na revista Sociedade Militar diversos e-mails e diversas mensagens de WhatsApp, algumas com cópias de contra-cheques, de bilhetes de pagamentos, que demonstram que, de fato, várias pessoas, vários militares e pensionistas têm perdido o poder aquisitivo. Os salários deles estão menores do que eram antes da aprovação da nova lei de reestruturação do salário dos militares, que foi sancionada em dezembro. Alguns demonstraram insatisfação e disseram que não acreditam mais que vai haver qualquer tipo de reunião entre defesa, junto com senadores Alci e representantes dos graduados. Muitos também demonstraram por meio de documentos que já realizaram cursos que têm carga horária superior aos cursos que hoje proporcionam gratificação por altos estudos, adicional de habilitação no valor de 73% ou 68%. A pergunta que eu faço para vocês é: existe fundamentação jurídica para que, ao se ingressar na Justiça, tenha-se os cursos reconhecidos como altos estudos categoria 1 ou categoria 2? Muitos militares já manifestaram essa intenção por meio de e-mails enviados para nós. Então, tá aí vocês com esse abacaxi na mão. Existe possibilidade? É viável? Há fundamentação jurídica? Bom dia, revista Sociedade Militar. Bom dia, Robson. É um prazer falar com você e com seu público. Vou ser bem objetivo. Sobre essa questão da perda do poder aquisitivo por parte de alguns militares e pensionistas, conforme você falou, especificamente os graduados das Forças Armadas, isso já estava previsto e nós alertamos que isso iria ocorrer por ocasião da tramitação do PL 1645, hoje Lei 13.954. Infelizmente, aprovaram essa lei da forma que veio, mesmo sendo uma lei mal feita e cheia de problemas. Você lembra que o senador Isalci chegou a apresentar 2 emendas ao projeto de lei, sugestão nossa, para tentar corrigir os problemas, mas o Palácio do Planalto pediu, na época, para que o senador retirasse as emendas, dizendo que depois o governo iria montar uma comissão para melhorar a legislação naquilo que era prejudicial aos graduados. Até hoje, essa comissão não foi montada e as reuniões jamais aconteceram. Eu, pessoalmente, acho que o governo não tem interesse em resolver essa questão, mas eles assumiram um compromisso com o senador. Sobre a questão do adicional de habilitação, os cursos, eu tenho dito que se o governo não resolver isso por meio de um decreto, e o governo ficou de resolver no acerto com o senador Isalci, só resta aos militares prejudicados buscarem a tutela jurisdicional do Estado juiz para resolver essa questão, ou seja, ingressar na justiça. Os militares da chamada lacuna, os que foram para a reserva entre 2001 e 2019, são os maiores prejudicados nessa questão. Quero dizer para você que existe fundamento jurídico, sim, para resolver essa questão do adicional de habilitação na Justiça. Houve uma omissão por parte da administração pública e eu tenho dito isso a todos que nos questionam sobre esse assunto. Eu e o Dr. Cláudio Lino só não ajuizamos as ações ainda porque esperamos que seja resolvido esse assunto pelo próprio governo, conforme prometido. Mas confesso para você que já não tenho mais grandes expectativas. Boa tarde aos leitores da revista Sociedade Militar. Robson, sempre um prazer em responder questionamentos do seu público, principalmente no tocante às consequências da Lei 13.954, lei essa que reestruturou a carreira militar e trata sobre o sistema de proteção social dos militares. Posso dizer que chega ao meu conhecimento através do Instituto Brasileiro de Análise de Legislações Militares, o IBALME, vários relatos de militares e pensionistas que amargam danos diante dessa lei. Compartilho do entendimento do Dr. Adão Farias de que há sim fundamentos jurídicos para o ingresso no Poder Judiciário,
referente ao reconhecimento dos cursos de altos estudos, tanto para aqueles que foram impedidos de realizar o curso por omissão legislativa das forças singulares, bem como para aqueles que realizaram cursos com carga horária maior, diante dos cursos de altos estudos recém-criados a toque de caixa. Recomendo apenas que as ações judiciais sejam protocoladas na Justiça Federal, evitando o Juizado Especial Federal, da mesma forma como estamos fazendo com o caso dos adicionais de tempo de serviço e disponibilidade, pois a ideia é chegarmos nos tribunais superiores, STJ. No tocante à reunião do Ministério da Defesa e o senador Isalci para possíveis retificações ou reparações legislativas, não tenho muitas esperanças de êxito, tendo em vista o tempo passado e por falta de apresentação de algo palpável. Por fim, parabenizo a revista Sociedade Militar pelos excelentes serviços prestados, compartilhando sempre com maestria informações importantes para os seus leitores, principalmente ao público militar e seus respectivos familiares. Bem, aí está a palavra dos dois advogados mais conhecidos no que diz respeito à defesa dos direitos dos militares das Forças Armadas. Embromação, fábula, MP do mal 2, sacanagem, enrolação. São algumas das palavras que nós recebemos aqui pelo WhatsApp da revista Sociedade Militar no que diz respeito ao cumprimento desse acordo aí feito pelo governo, Ministério da Defesa e alguns senadores. O senador Isalci, nós vemos aí que ele tem se esforçado. Todavia, como o senador é um aliado do governo, é por óbvio que nós não vamos ouvir da sua boca palavras desse tipo aí que foram por mim faladas. Mas a verdade é que ninguém mais acredita que vai haver alguma resposta positiva, de que esse acordo vai ser cumprido e de que muito menos os militares vão conseguir reaver aí os direitos que foram cassados, ou que não foram obtidos. No que diz respeito às polícias militares, nos parece que o governo propõe um outro tratamento. Há algum tempo atrás nós vimos o presidente Bolsonaro dizer que os militares das Forças Armadas não podiam jamais, em hipótese alguma, receber menos que os policiais militares. Mas, na prática, agora ele é o presidente da República e nós vimos que nada disso mudou. Os policiais acabaram de receber um reajuste justíssimo e os militares das Forças Armadas continuam na mesma. Bem, daí a resposta de Cláudio Lino e Adão Farias, que assim como a maior parte dos militares não parece acreditar que o governo vai melhorar aí essa nova lei da reestruturação no que diz respeito aos militares da Lacuna ou aos outros militares, as outras categorias de militares e pensionistas que saíram perdendo. Tá bom? Resta, segundo eles, novamente a Justiça Federal. Um grande abraço a todos, aqui é o Robson da revista Sociedade Militar.